Olá pessoal, boa tarde. Como a gente havia combinado, hoje eu vou entrar na matéria nova. Essa matéria está no livro, no capítulo 25, e ele fala sobre potencial elétrico e energia potencial elétrica. Pessoal, essas duas coisas elas têm significado um pouco, o nome é parecido, mas o significado é um pouco diferente, tá? Mas vamos ver com calma, beleza? Por que a gente vai entrar nesse capítulo? Por que esse capítulo é importante? Primeiro, porque ele vai transformar umas grandezas que são muito pouco intuitivas e muito difíceis de trabalhar em grandezas que são muito simples e fáceis de medir. Então, vamos primeiro aqui num exemplo. Então, dá uma olhada que a gente tem até agora. Ó. Até o momento que a gente tem uma grandeza que se baseia na lei de Coulomb. Tá? O que é a lei de Coulomb? É a força elétrica. A gente sabe que a força elétrica ela é o produto da constante de Coulomb vezes as cargas dividido pela distância ao quadrado. Tá? Então, a partir dessa expressão, nós obtivemos uma expressão para o campo elétrico. Então, essas duas grandezas, a força elétrica e o campo elétrico, elas derivam de grandezas que são vetoriais. Tá? O campo elétrico está para a força e são vetores. Então, operar com eles, ou seja, somá-los, ou subtraí-los, ou multiplicá-los, implica em eu saber quais são as componentes x, y e z desses vetores. Beleza? Ou o módulo e o ângulo para eu poder determinar essas componentes. Então, é uma coisa, são grandezas bastante difíceis de trabalhar. Tá? Só para recordar, quando a gente diz direção de um vetor é x, y e z, e quando a gente diz sentido é x positivo ou negativo, y positivo ou negativo e z positivo ou negativo, beleza? Então, dá uma olhada no seguinte, imagina que eu tenho um corpo qualquer, imagina um objeto carregado com formato arbitrário e uma carga total Q, e eu quero saber o campo elétrico lá naquele ponto P. Beleza? A gente já viu que para algumas formas, algumas simetrias relativamente simples, a gente consegue calcular esse campo. A última coisa que a gente viu foi esfera carregada. Professor, dá para calcular de um paralelogramo, de um cuboedro ou de um elipsoide? Dá, mas dá um trabalho desgraçado, tá? Não é bom entrar nisso. Então imagina alguma coisa que não tenha um formato simples. E eu quero saber qual o campo elétrico naquele ponto P, e depois saber qual é a força sobre uma carga colocada no ponto P. Então eu quero saber quanto vai ser a força quando eu colocar uma carguinha exatamente naquele ponto próximo daquele objeto carregado. Tá? É muito parecido com a pergunta... Professor, essa pergunta é estranha, essa pergunta é simples, dá uma olhada. Eu quero saber o seguinte, qual é a força-peso quando eu coloco uma maçã perto da Terra? P igual a mg. É fácil calcular, porque eu sei o g da Terra. Na verdade é a mesma coisa, eu quero saber... O G não é bem o G, mas o campo elétrico naquele ponto P. Entendeu? O G está para o campo elétrico, o G está para a Terra como o campo elétrico está para esse corpo carregado. Então, dá um bisu no exemplo aqui, qual o problema que a gente tinha até então, que a gente tem até então. Pessoal, como a força é um vetor, a gente sabe que essa força ela vai ser proporcional ao campo elétrico naquele ponto. Então a força é igual ao produto da carga que eu colocar naquele ponto, que eu estou chamando de Q, vezes o campo elétrico daquele ponto. Isso a gente já viu. Pessoal, se a carga que eu colocar naquele ponto for positiva, a força é paralela ao campo elétrico. Tá? Tem a mesma direção do campo elétrico. Se a carga que eu colocar naquele ponto for negativa, ela tem direção oposta ao campo elétrico. Olha, paralelo, porém oposto ao sentido negativo ali, menos E. Beleza? Então, deixa eu mostrar isso através de um gráfico, de um desenho, você vai entender o que eu estou falando. Imagina que o corpo está carregado positivamente, tem o ponto P, eu venho e ponho a carga. Como o corpo é carregado positivamente, o campo sai dele. Então está ali o campo elétrico do corpo. Pessoal, se eu colocar uma carga positiva naquele ponto, lembra que a carga positiva sempre caminha na direção do campo, então a força é paralela ao campo elétrico. Beleza? Então a força está naquela direção. Agora imagina que eu coloque uma carga... Imagina que o meu corpo carregado seja negativo e eu ponho uma carga negativa também. O que vai acontecer? Como o campo agora aponta para o corpo carregado negativamente, está ali marcado a seta para a direção do corpo. Aí o que vai acontecer? Eu ponho uma carga positiva, essa carga vai caminhar na mesma direção do campo elétrico.
Tá ali. Agora vamos pegar o exemplo oposto. Isso é só para mostrar a complicação de usar vetor. Aí, vamos pegar o mesmo ponto P, o corpo está positivo, o campo elétrico sai do corpo, está ali o ponto P, e eu venho por uma carga negativa. Se a carga é negativa, ela vai contrária ao campo, então percebe que o campo elétrico, a força elétrica é oposta ao campo. Beleza? E o último exemplo aqui, o corpo agora é negativo, o campo vem para ele, eu ponho a carga negativa, o que vai acontecer com a força? A força é oposta à direção do campo elétrico. Beleza? Ao sentido do campo elétrico. Tranquilo? Sentido oposto. Essa é a primeira dificuldade. Eu tenho que ver o sinal, dar um trabalho desgraçado para fazer, porque esse cara é vetor. A gente já viu o trabalhão que dá até então. Agora vamos imaginar o seguinte. Além da discussão da carga, agora vamos discutir o campo naquele ponto. Pessoal, para eu calcular o campo elétrico naquele ponto P, eu tenho que pegar um elemento de carga do corpo, ver aquele elemento de carga vai ter uma carga dQ e um volume dV. Ele vai gerar um campo elétrico naquele ponto, que eu vou chamar de dE. Só que todos os infinitos pontos desse corpo vão gerar um campo elétrico. Ó. Percebe que é um monte de seta de linha de campo elétrico que passa por aquele ponto P. E o problema está em eu saber a componente IJK desses infinitos vetores. Então é um trabalho desgraçado, é um trabalho escuro, porque eu tenho que fazer o somatório de cada linha dessa. Só que o somatório é até infinito, porque cada pedacinho desse corpo é infinitesimal e gera uma linha de campo. Então, isso aqui é praticamente impossível. E eu tenho que saber, além de tudo, a componente I, J e K dessas linhas, ou o ângulo que essas linhas formam. O que é praticamente impossível de fazer. Beleza? Isso só acontece porque o campo elétrico é um vetor. Tranquilo? Dá um trampo desgraçado. Então, o que a gente pode fazer? A gente vai substituir o seguinte, ó. Em mecânica, a gente percebe... Em mecânica, quando a gente tem um problema muito complicado, então um satélite... vibrações, é muito mais fácil eu usar o conceito de energia ao invés do conceito de força. Energia é uma grandeza escalar, força é uma grandeza vetorial. O campo elétrico é vetor, então eu posso trocar o campo elétrico por outra grandeza então. Vamos anotar aqui rapidinho então. Ó. Então vamos substituir uns troços que são vetores por algumas coisas que são escalares. Beleza? Vamos trocar força por energia, que é uma grandeza escalar. E vamos trocar campo elétrico por potencial elétrico, que é uma grandeza escalar. O senhor nunca viu esse negócio de potencial elétrico. Calma, eu garanto para você que você já viu. Você só não está ligando o nome à pessoa. Então dá uma olhada. Ó. Imagina que eu tenho uma carga carregada positivamente, vai aparecer uma região eletricamente ativa em volta dela, que a gente chamou de campo elétrico até então. E eu quero saber o campo elétrico naquele ponto P. Beleza? Eu vou trocar o campo elétrico naquele ponto P por uma grandeza que a gente chama potencial elétrico, que é o VP. Beleza? Perceba que esse cara não tem setinha, porque ele é um escalar. Aí eu venho e coloco uma carguinha ali. Tá? Ao invés de eu descrever essa interação em termos de força, eu posso descrever em termos da energia potencial. Beleza? A energia potencial acumulada nesse sistema. Se as duas cargas forem positivas, concorda que eu tive que comprimir as duas para elas ficarem próximas? Se as duas forem negativas, eu tive que expandir as duas, porque elas estariam grudadas, para elas ficarem distantes. Então eu posso descrever em termos da energia acumulada. Pessoal, está passando o trem aqui, por isso está fazendo um pouco de barulho. Tenha paciência. Então dá uma olhada, ó. Vamos imaginar o seguinte exemplo aqui. Por que é mais fácil trocar? Às vezes você não está convencido ainda por que é mais fácil trabalhar com energia. Dá uma olhada no seguinte exemplo. Eu tenho um plano inclinado. Eu coloco uma massinha naquele ponto do plano inclinado, que ele tem uma altura que eu vou chamar de θ. E está com uma velocidade inicial igual a zero. Não, uma velocidade inicial diferente de zero. Para deixar o exemplo um pouco mais complicado. Aí ele percorre aquela distância d e chega lá embaixo com uma velocidade. Pergunta, quanto vale aquela velocidade lá embaixo? Pessoal, se eu usar força, eu vou fazer bem rapidinho, você vai ver o trabalhão que dá. Ó, se eu usar o conceito de força, que é vetor, eu vou ter que vir destrinchando. Primeira coisa, adotar um sistema de eixo y, ver que a força-peso faz um ângulo ali. Aquele θ do plano inclinado é o mesmo θ que aparece ali. Tá? Então eu posso descrever a força-peso em termos de uma componente PY e PX. E o θ está ali. Então P nada mais é que a componente x dele, que é o seno de θ. Perceba aqui que
é cateto oposto, que é px por p. Então ficou ali, ó, p seno de θ. Agora, a componente y vai ser aquilo ali, cosseno de θ. É só olhar o triângulozinho, o retângulo que eu desenhei ali, você vai ver porque que é o cateto adjacente o cosseno. Beleza? Que é o py. Então, isso para usar força. Dá uma olhada, não, nem comecei a resolver ainda. Aí eu tenho outra força agindo, que é a normal. A normal é a componente y da força peso para cima. Então tá ali. Aí eu aplico a segunda lei, somatório das forças igual a massa vezes a aceleração. Então eu digo o seguinte: a componente PY se anula com a normal, sobra para mim então que a somatório das forças é só a componente X do peso, tá? Que vai puxar esse cara para baixo, no plano inclinado. Então eu posso dizer que a aceleração do corpo cortou a massa da segunda lei, massa vezes aceleração, igual a mg seno de θ. Cortou aquela massa com outra massa, sobrou aquilo ali, ó, g seno de θ. Esse é o valor da aceleração do corpo. Não terminei ainda. Aí vou pegar as equações do movimento acelerado, x igual a x0 mais v0t mais meio de at ao quadrado. Beleza? Tudo vetor. Posição inicial eu vou considerar como zero. Aí ficou a velocidade inicial. Aí vai ter um deslocamento d ali. Para eu poder saber a velocidade com que ele chega lá, eu tenho que saber o tempo. Então eu vou resolver essa equação de segundo grau, substituindo a aceleração como g seno de θ, vai dar um trampo desgraçado, tem um seno ali, provavelmente não tenha nem como resolver, mas se eu tivesse como resolver, eu substituiria aqui se eu soubesse o θ, aqui eu substituiria, resolveria a equação de segundo grau, chegaria então no tempo e substituiria naquela equação, acharia a velocidade. Ou usaria a equação de Torricelli, V final igual a V0, V final ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2AD, A é a aceleração vezes a distância. Então fica que eu tenho a aceleração, vai ficar duas vezes a aceleração, que é g seno de θ, vezes a distância. Aí eu tirei a raiz quadrada também do V0, ó, vai sobrar mais V0 ali, ó. Beleza? Pessoal, eu quero que vocês guardem essa equação e olhem o trabalho que dá pela situação da gente ter usado vetores. Agora dá uma olhada, eu vou usar energia. Olha como é mais fácil usar energia. Vou limpar o desenho aqui rapidinho e vamos usar energia. Então a massa está ali, a V0 está ali. Então perceba o seguinte, eu tenho uma energia potencial que eu estou chamando de U. Então marca no seu caderno U, é a letra que eu estou usando para energia potencial, e K, que eu marquei aqui embaixo, eu estou usando para energia cinética. Então a variação da energia potencial, ΔU, é igual à variação da energia cinética. Ou seja, o que esse cara diminuir de energia potencial vai ser o que ele ganhou de energia cinética ali. Então a variação negativa da energia potencial tem que ser igual à variação positiva da energia cinética. Beleza? Tá ali, ó, energia potencial e energia cinética. Então eu posso dizer assim, ó, a energia potencial, a diferença do ponto final menos o inicial, o menos está fora porque ela vai diminuir, tá? É igual à variação da energia cinética. K final. Como ele vai estar numa altura zero, concorda comigo que a energia potencial aqui no final da rampa é zero? Então fica o seguinte, ó. A energia potencial gravitacional nada mais é do stand inicial, aqui no começo, que mgh. H é a altura que eu vou marcar ali, a altura daquele lado do triângulo. Tá? E como que eu escrevo energia cinética? Meio de mv quadrado. Então, a massa vezes a velocidade final ao quadrado sobre 2. A massa, velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Corto a massa com a massa ali, com a massa lá. Então vai sobrar para mim, ó. Olha o H que eu vou marcar lá, ó. O H. O que eu posso escrever a respeito do seno de θ? O seno de θ é cateto oposto, que é H sobre D. Então eu posso escrever que H nada mais é que D seno de θ. Então ali, ó. No lugar de H eu estou pondo D seno de θ. Beleza? Então ficou V ao quadrado, meio de V ao quadrado, menos V0. Só isolei, só coloquei em evidência o meio. Então como é que vai ficar a minha equação? Passo
passo esse meio, passo esse 2 lá do outro lado multiplicando. Olha como é que vai ficar. Passei para lá. 2G seno de θ vezes D. Pessoal, dentro da raiz, se você olhar a equação, eu fui explicando ainda, hein? A equação do lado direito e a equação do lado esquerdo são absolutamente a mesma e muito mais fácil de resolver através de energia. Por isso que a gente vai fazer essa substituição de grandezas que são vetoriais por grandezas que são escalares. No caso aqui é energia. Tá ok? Essas soluções são equivalentes. Pessoal, isso aqui é só uma revisão, tá? Tu não precisa perder muito tempo olhando isso, mas eu quero só que você entenda por que a gente faz essa troca. Aí tem só um problema aqui que a gente vai ter que fazer uma consideração. O que acontece? Eu posso usar eu posso usar a energia para resolver todos os problemas de mecânica? Mais ou menos. O problema é que eu só posso aplicar energia potencial para os sistemas que a gente diz conservativo. Eu não posso usar energia potencial para um sistema que eu tenha o atrito. O atrito é um tipo de força em que depende muito do deslocamento, da direção do deslocamento. Então, esse problema já não pode ser descrito assim. Então vamos ver aqui no próximo slide o que eu estou querendo te mostrar. Então o que são forças conservativas? Um exemplo de força conservativa é a força gravitacional. Tá? Aqui eu estou pondo a gravitação perto da Terra, que a gente chama de força-peso. Aqui a força elástica é uma força conservativa. Lei de Hooke está ali, ó. K é a constante da mola, x é a deformação da mola. E a força elétrica. Eu vou escrever a lei de Coulomb aqui, K, Q1, Q2 pela distância ao quadrado. Quais são as forças não conservativas? Pessoal, toda força que for uma força que dissipa energia, a gente chama de força não conservativa. O atrito é o principal exemplo aqui que eu posso citar. Professor, mas o que define uma força ser conservativa ou não? Pessoal, existe uma propriedade de cálculo vetorial que a gente chama de rotacional. Toda vez que o rotacional for nulo, esse campo é conservativo. Professor, dá para você explicar melhor? Gente, agora não dá para explicar porque isso aqui é meio profundo. Eu vou deixar isso para uma aula na semana que vem. Eu monto um slide só para quem está interessado um pouco nisso. Eu descrevo o que significa rotacional, tá? Espero que vocês consigam ver em cálculo. Talvez vejam em cálculo 4. Dá uma olhada. O que define, então, quantitativamente se um campo é conservativo? O campo conservativo são aqueles campos cuja força é apta a realizar trabalho, um deslocamento, a partir de uma energia potencial que não depende da trajetória. Beleza? Deixa eu te mostrar um exemplo aqui. Então imagina que eu tenho um prédio, tá? Tem um prédio e eu tenho um cidadão que queira sair lá da base do prédio, do térreo, e subir até lá em cima. Aí ele vai usar as escadas. Então ele vai subir as escadas e à medida que ele for subindo, ele vai adquirindo energia potencial. Então está lá em cima. Então lá em cima ele tem energia potencial. E a trajetória dele foi o que eu marquei ali. Gente, o que interessa para eu saber a energia potencial acumulada não é a trajetória do corpo, e sim o deslocamento em relação à linha de campo. Então olha o campo gravitacional, o campo gravitacional não está para baixo? Consequentemente, apesar de ele ter feito um monte de zigue-zague ali, o que interessa é o deslocamento líquido na direção, não estou falando sentido, hein? Na direção do campo. Então como o campo aqui é vertical, o que interessa é o deslocamento líquido vertical, que eu chamo ali de H. Beleza? Então a energia potencial acumulada, a variação da energia potencial é a massa vezes o G vezes a variação na altura, ΔH, líquido, cuja característica é independente da trajetória do cara, e sim o deslocamento líquido na direção do campo. Beleza? O mesmo acontece aqui para um arco e flecha. Então imagina que eu puxo a flecha meio inclinado, de forma oblíqua, e esse cara se desloca ali, ó. Tá ali a flecha sendo puxada. Pessoal, o campo elástico desse arco é na direção dos vetores que eu estou marcando ali, ó. Esse é o campo elástico. O que interessa para mim é o deslocamento líquido daquele cara. O mesmo acontece com uma mola. Se eu deformar a mola, o que interessa para mim é o deslocamento líquido desse cara. E no caso do campo elástico, a energia...
Puta, pessoal, eu moro do lado, num prédio, do lado do parquinho da criançada. Então é normal essa gritaria, choradeira e tudo mais. Mas vamos tocar aqui. A variação da energia potencial elástica é meio da constante elástica da mola, que eu estou tratando, ou do sistema que eu estou tratando, vezes a deformação ao quadrado. Beleza? Então, para o campo elétrico, olha a seguinte consideração. Então imagina que eu tenho duas plaquinhas carregadas, eu estou fazendo a vista lateral, aquela é positiva e a outra da esquerda é negativa. O que vai acontecer? Vai aparecer um campo elétrico, sai da positiva e vem para a negativa. E eu tenha um ponto A e um ponto B, beleza? E eu pegue uma partícula positiva e desloque essa partícula do ponto A para o ponto B. Pessoal, a pergunta é, essa partícula positiva, ela aumenta a sua energia ou ela diminui a sua energia potencial? É muito fácil de responder essa pergunta. Aonde ela gostaria de estar, se ela estivesse livre? Concorda que a carga positiva gostaria de estar na placa negativa? Então, para eu pegar ela do ponto A e levar no ponto B, eu tenho que vencer a repulsão. Então é como se eu estivesse comprimindo uma mola. O que eu estou fazendo é armazenando energia potencial. Tá ok? Então ele está ganhando energia potencial, ele está guardando energia. Quando eu soltar, ele volta e tem o seu deslocamento na direção do ponto A de novo. Mas vamos pensar primeiro em eu comprimir, em eu pegar esse cara do ponto A e trazer para o ponto B. Tá ok? Então, ó, imagina que primeiro eu leve ele do ponto A até o ponto B através de uma trajetória maluca ali que eu chamei de Azinho. Depois leve ele do ponto A até o ponto B numa outra trajetória maluca que eu chamei de Bzinho. E eu pegue ele do ponto A até o ponto B através de uma trajetória retilínea que eu chamo de C. Então eu posso dizer o seguinte, a variação da energia potencial do ponto A até o ponto B pela trajetória A, então falando, a energia potencial ela só depende do deslocamento líquido paralelo à direção do campo. Então dá uma olhada, ó, o deslocamento líquido paralelo ao campo ali, em todos os casos é igual, tá? Então, se a gente olhar o deslocamento, a variação da energia potencial através de A, através da trajetória B e através da trajetória C, é absolutamente igual, tá ok? Então a energia potencial acumulada nesse sistema, ou a energia gasta para trazer ele daqui para lá, pela lei de conservação, que nada mais é que o trabalho, é o mesmo nesse cara, que é equivalente. Então vamos pensar comigo, se eu gastei 5 joules, lembra que a unidade de energia agora é joule, se eu gastei 5 joules para tirar ele do ponto A e trazer ele para o ponto B, vai ser exatamente esses 5 joules que ele vai admitir, ou que ele vai assumir como energia potencial. Então, o quanto eu gastei de energia nesses campos conservativos para acumular energia vai ser energia igual ao valor da energia guardada nele, armazenada nele. Tá ok? Então a energia gasta a gente chama de trabalho realizado. E a energia armazenada a gente chama de energia potencial. Tá? E independe, em ambos os casos, da trajetória do ponto A até o ponto B. Pessoal, lá em Física 1 vocês viram que o trabalho é uma grandeza escalar e ele se dá pelo produto escalar da força vezes o deslocamento. Tá ok? Então só realiza o trabalho se a força que eu aplicar tiver alguma componente na direção do deslocamento. Então tá ali. Esse é um produto escalar entre os dois. Se os dois forem perpendiculares, fudeu, não tem trabalho, beleza? Então eu posso dizer o seguinte, ó, o trabalho, agora escrever o produto escalar que a gente já conhece, o trabalho é o módulo da força vezes o módulo do deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre eles. Pessoal, o que é o deslocamento D? O deslocamento D nada mais é que o segmento de reta que relaciona o ponto A ao ponto B até o ponto A. Tá ok? Na direção do campo que eu estou tratando, aqui no caso o campo elétrico. Então, vamos trabalhar junto aqui. Esse trabalho ele pode ser positivo ou negativo. É interessante observar que quando eu estou gastando energia, no caso, a gente diz que o trabalho é negativo. Quando a energia está armazenada no sistema e aí o sistema vai usar ou vai descarregar essa energia, a gente diz que o trabalho é positivo. Mas esse sinal ele é um pouco estranho, é melhor vocês prestarem atenção aqui no conceito, vocês vão ver que os sinais saem naturalmente. Dá uma olhada. Então vamos pegar a primeira parte. A primeira parte vai ser eu gastar energia, ou seja, tirar ele do ponto A para o ponto B, para um agente externo. Então o trabalho, tá ali, ó, vou pegar o elemento do deslocamento lá, que eu chamei de dx, uma distância pequenininha,
vai gastar uma energia pequenininha, que eu estou chamando de dzeta, o trabalho pequenininho. É F vezes dx. F escalar dx. Estou admitindo que eles estão na mesma direção. Estou cosseno de 0, dá 1, por isso que fica força vezes deslocamento só. O que eu posso escrever? Eu posso dizer que essa força resultante é a própria segunda lei de Newton. Ficou aqui, massa vezes aceleração vezes dx. Está ali. Se eu quiser saber a energia total gasta no deslocamento, eu integro os dois lados. Ó. Então vai ficar o seguinte, ó, presta bastante atenção nisso que é legal. Então a energia gasta para sair do ponto A e ir até o ponto B vai ser o trabalho de A até B, total. Que é igual a massa que saiu da integral, vai ser a integral de A até B, aceleração. Pessoal, o que é aceleração? Aceleração não é dv dt? Sobrou o dx que veio. Olha lá. Agora imagine que eu passe esse dt, se está rolando a multiplicação, vou passar o dt dividindo o dx. Ficou dx dt. O que é dx dt? Taxa de variação da posição em função do tempo. Pessoal, isso nada mais é que a velocidade. Tá ok? Então eu posso escrever o seguinte, ó, integral de AB vai ser dv que sobrou ali, e o que eu circulei em amarelo nada mais é que a velocidade. Então é uma integral do tipo x dx. Ou seja, v ao quadrado sobre 2 no caso aqui. Então o trabalho total para sair de A e ir até B nada mais é que a massa vezes... já vou pôr os limites, então a velocidade do ponto final ao quadrado sobre 2, já resolvi a integral aqui, ó, vezes a velocidade inicial ao quadrado sobre 2. A massa estava fora, passou multiplicando os dois termos. Gente, o que é mv quadrado sobre 2? Isso é energia cinética. Então, o trabalho realizado nada mais é que a variação da energia cinética do corpo. Então, a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Tá ok? Isso a gente chama de teorema do trabalho. Ou seja, toda vez que eu gasto energia para alguma coisa se mover, se não existir nenhuma força dissipativa, uma força não conservativa, esse corpo vai ganhar essa energia e vai transformar em energia cinética. É muito fácil, a bola está parada. Se você gastou 5 joules para chutar essa bola, esse corpo vai ganhar 5 joules de energia cinética. Beleza? Professor, mas a bola para porque existe atrito, o atrito vai comer essa energia no caminho. Então dá uma olhada então. Então o teorema do trabalho diz o seguinte, ó. Ele fala para mim que o trabalho total para mover alguma coisa é igual à variação da energia cinética que essa coisa ganha, ΔK. Beleza? Então dá uma olhada no seguinte. Imagina que eu tenho uma carguinha com uma velocidade inicial V0 e eu movo ela por meio de uma força que eu aplico, eu marquei F ali, e eu movo esse cara para lá, uma distância D. Beleza? Então, ele vai sair da velocidade inicial V0 até uma velocidade final V. Então, nesse caso, eu posso dizer o seguinte. Agora, vamos imaginar o seguinte. Quando você pega uma bola e joga a bola para cima, concorda que à medida... Então, imagina que você aplicou uma força, você realizou um trabalho. Ele vai ganhar energia cinética no instante inicial, mas à medida que ele subir, essa energia cinética ela não vai ficar constante. A energia potencial ela vai sendo convertida em energia potencial, à medida que a altura está subindo. E o que vai acontecer com a energia cinética? Vai diminuir até o ponto que ele atinge a altura máxima. Tá ok? Então percebe que está escrito aqui é o seguinte, ó. Nesses casos em que tem deslocamento num campo conservativo, deixa eu marcar em vermelho aqui, ó. Nesses casos em que tem um deslocamento no campo conservativo, a velocidade inicial ela é maior que a velocidade final, beleza? Porque a energia cinética está se convertendo em energia potencial. Então, à medida que a energia potencial diminui, à medida que a energia cinética diminui, imagina que eu estou jogando a bolinha para cima, à medida que a energia cinética diminui, a energia potencial necessariamente tem que aumentar. Então, quando a variação da energia cinética for negativa, é porque a variação da energia potencial é positiva. E vice-versa. Quando esse cara aqui agora aumenta, é porque o outro cara diminuiu. Beleza? Isso nada mais é que uma lei de conservação para esse tipo de movimento em campos conservativos. Beleza? Então dá uma olhada aqui o seguinte
a seguinte consideração, então. Então eu posso dizer o seguinte, ó. O trabalho não é igual à integral de força vezes deslocamento? Está ali. E o trabalho não é igual à variação da energia cinética, que por sua vez não é igual à variação da energia potencial negativa? Então, imagina que no primeiro momento eu mova uma carga do ponto A até o ponto B. Eu estou movendo a carga, estou acumulando energia potencial, estou realizando um trabalho. Está ali. Então essa é a parcela que eu estou fazendo. Beleza? Aí eu movi esse cara até lá, até o ponto B. Depois que eu cheguei no ponto B, eu soltei. Quem vai realizar o trabalho agora? Quem vai realizar um trabalho idêntico ao que eu realizei, com a mesma intensidade, com a mesma quantidade de energia, é o campo agora, que vai trazer esse cara para lá. Então percebam que se eu adotar esse trabalho da esquerda positivo, o outro lá é negativo, e assim vice-versa. Então eu posso dizer assim, ó, a variação da energia potencial, como tudo aqui como eu tenho uma igualdade em tudo, eu posso pegar o termo então e falar que menos a variação da energia potencial é igual a integral de FDR. Aí eu passei o menos para lá, ficou assim. Tá ali. Beleza? Então a quantidade de energia, tanto para ir quanto para voltar, é a mesma. Agora vamos imaginar na volta. Pessoal, na volta, quando essa carga sair lá do ponto B e for para o ponto A, quem que vai realizar esse trabalho? Quem que vai mover essa carga? Não é a força, mas é a força elétrica, não é mais a força externa. E como que eu escrevo a força elétrica? Eu estou marcando em azulzinho ali, ó. A força elétrica é o produto da carga vezes o campo elétrico que existe ali. Beleza? Então eu posso escrever agora essa integral da seguinte forma: menos a integral de A até B da carga vezes o campo, vezes dr. Tá? Deixa eu ver o que você escreveu ali no lugar da força, eu pus a força elétrica. Então, portanto, eu posso escrever, eu vou voltar o sinal de menos para o outro lado, que a carga vezes o campo, o que é, agora eu vou pôr os limites da integral. A integral de dr é b menos a é o que a gente chamou de d, deslocamento. Tá ok? Então dá uma olhada, ó. Perceba que o sinal negativo da energia potencial indica que ela está diminuindo quando esse carinha vem na trajetória azul, vem no caminho azul. Mas se a energia potencial está diminuindo, é porque a energia cinética está aumentando. Então eu posso escrever que a energia cinética que a carguinha ganha é exatamente a mesma expressão. Carga vezes o campo vezes a distância. Beleza? Vamos ver um exemplo aqui para ver se vocês entenderam. Então, uma carga de 5 microcoulomb é inserida em um campo elétrico de 10 ao quadrado newton por coulomb. Está inicialmente em repouso. Calcule a energia gasta pelo campo elétrico. Então, quem vai realizar o trabalho agora é o campo elétrico. E movê-la 10 centímetros. E qual será sua velocidade final? Pessoal, deixa eu só explicar então. Então é o seguinte, ó. Existe uma carguinha de 5 microcoulomb, ela é inserida no campo elétrico e o campo elétrico vai empurrar essa carga. Pergunta: quanto de energia esse campo elétrico gasta para mover essa carga 10 centímetros? Beleza? A seguinte pergunta fala o seguinte. Beleza. E a segunda parte diz assim: qual vai ser a velocidade dele após isso? Então tá ali, ó. Imagina que eu tenho o campo elétrico, pus a carga positiva, ela vai caminhar na direção do campo. Beleza? Então o trabalho é realizado pelo campo para mover essa carga. E ele vai sair do ponto final até o ponto inicial. Desculpa, do ponto inicial até o ponto final. Então vamos resolver esse negócio. Então eu posso escrever que a variação de energia potencial é a carga vezes o campo vezes a distância. Eu sei que a carga ali é 5 microcoulomb, vou pegar a expressão 2 ali, ó. 5 microcoulomb vezes o campo, 10 ao quadrado, vezes a distância. Pessoal, a distância é 10 centímetros, passando para metros, 0,1 metro. Então a variação de energia é
5 vezes 10 a menos 5 joule. Beleza? Unidade de energia no SI. Isso equivale exatamente à energia despendida pelo campo para mover essa carga, ou o trabalho realizado para mover essa carga. Tá ok? Diminuiu a energia potencial, mas aumentou o trabalho. Agora a pergunta é, quanto que vai ser a variação da energia da velocidade? Então vamos lá. A variação da energia cinética é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Então vai ficar para mim o seguinte, eu sei que a variação de energia cinética é igual à variação de energia potencial. Delta U é igual a delta K. Então 5 vezes 10 a menos 5. Como que eu calculo a energia cinética? Meio de mv². Tá ali. Energia cinética final menos a energia cinética inicial igual aquilo lá. Pessoal, quanto valia a velocidade inicial? Ele saiu do repouso, aquele cara vale 0. Então ficou que a velocidade final ao quadrado é esse 2 que está dividindo vai para o outro lado multiplicando, 2 vezes 5, 10, menos 5, dividido pela massa. A massa eu não marquei, vou marcar ali agora. Ó. A massa é meia grama. Tá? Então ficou, quando eu colocar a meia, quando eu multiplicar a parte de cima ficar 10 a menos 4, vai ficar 0,5 vezes 10 a menos 3. Professor, por que 10 a menos 3? Estou passando de grama para quilo. Tá ali. Então faço a conta, dá isso aí. Tiro a raiz. Então a velocidade final vai ser 0,45 metros por segundo. Beleza? Pessoal, só uma consideração aqui. As expressões, que as duas expressões ali são válidas para campo elétrico uniforme, tá? A gente, por enquanto, só está falando do campo elétrico mais simples. Aí o que dá para a gente tirar dessa expressão também? Uma grandeza que a gente chama de potencial elétrico. Pessoal, energia potencial e potencial elétrico são duas grandezas diferentes. São duas grandezas que têm significado diferente. A diferença de potencial a gente chama de DDP ou voltagem. Falei que você já tinha visto isso. O que acontece? Vamos pegar a equação 2 aqui. Ó. A equação 2 diz para mim assim, delta U é igual a carga vezes o campo vezes a distância. Então o que é o delta U? O delta U nada mais é que a energia potencial final menos a energia potencial inicial. O menos está ali fora. Então vou escrever a expressão. Aí eu vou pegar aquele Q e vou passar ele dividindo. Então ficou Q aqui e Q ali. Tem uma subtração, então eu tenho que passar nos dois termos. Tá ali o Q. Sobrou para mim à direita o campo vezes a distância. Pessoal, a gente define uma grandeza agora que é energia por unidade de carga. Energia por unidade de carga é o que a gente chama de potencial elétrico. Então perceba que ele não é joule, ele é joule por unidade de carga. Tá? A gente chama de potencial elétrico. Então potencial elétrico nada mais é que energia potencial num ponto dividido pela carga que eu ponho nesse ponto. A unidade dele, dá uma olhada que legal, ó, a unidade dele é joule por coulomb. E a gente chama joule por coulomb de volt. Tá ok? Percebam que essas duas grandezas são escalares. Então elas podem ser negativas, podem ser positivas, não tem problema algum. Então dá uma olhada no exemplo aqui. Ó. Imagine que eu pego uma pilha. E o que a pilha tem? A pilha tem potencial elétrico de um lado e potencial elétrico do outro. Ó, tem o potencial elétrico na extremidade que eu chamei de A e potencial elétrico na extremidade que eu chamei de B. O que interessa pra gente é o que a gente chama de diferença de potencial. O que é a diferença de potencial? É o potencial elétrico de um ponto menos o potencial elétrico do outro ponto. Beleza? Tranquilo? E outra coisa, como esse cara aqui, dependendo da posição, mas e se eu pegar o negativo primeiro e o positivo depois? Para evitar esse problema, a gente diz sempre o módulo da diferença de potencial. Então, a diferença de potencial ou voltagem da tomada da sua casa é 110 volts, que é a mesma coisa que menos 110 volts. Beleza? Então a gente sempre diz positivo. A gente sempre atribui o módulo dessa diferença de potencial, que é sempre 2 pontos. E outra coisa, como é diferença, a gente sempre tem 2 pontos para considerar. Então se você pegar um voltímetro, ele sempre vai ter 2 terminais. Você não consegue medir voltagem para um terminal só. É isso que eu quero que você entenda.
Então o que o voltímetro faz? Ele lê a voltagem de um lado, melhor, ele lê o potencial de um lado, lê o potencial do outro e faz a subtração. Quando ele faz essa subtração, ele mostra o resultado lá. Isso que a gente chama de voltagem. Tranquilo? Em geral, para uma pilha, essa voltagem equivale a 1,5 volt. Então vamos pegar a expressão que a gente escreveu. Como é que vai ficar? Então no lugar do primeiro termo vai ficar potencial elétrico no lugar de U sobre Q, energia potencial por carga, vai ficar potencial elétrico inicial menos potencial elétrico final. Aquela diferença a gente viu que nada mais é que o módulo da diferença de potencial, ou a gente escreve como voltagem, ou a gente escreve como DDP. Como tem muito V, como a letra V está sendo muito usada aqui, eu vou escrever DDP, tá ok? Essa expressão é válida para campo elétrico uniforme, que foi o que a gente fez até agora. Então como é que fica a expressão? A DDP nada mais é que o campo elétrico vezes a distância. Então a DDP, a voltagem entre dois pontos, nada mais é que o campo elétrico que existe entre esses dois pontos, vezes a distância entre esses dois pontos. Beleza? Então é bem simples. E isso vai tirar uma questão que talvez tenha aparecido na cabeça de vocês, é o seguinte. Algumas vezes a gente escreve o campo elétrico em função da DDP. Se eu pegar a distância e passar dividindo ali, fica que a DDP sobre a distância é o campo elétrico. E qual a unidade de DDP? A gente viu que DDP é volt e distância é metro. Senhor, mas campo elétrico é Newton por Coulomb. É porque essas unidades são absolutamente iguais. Ó. Eu posso escrever tanto como Newton por Coulomb como volt por metro. Então, 5 Newton por Coulomb é a mesma coisa que 5 volt por metro. Tá ok? Quem quiser demonstrar consegue ver que dessa unidade da esquerda você chega na unidade da direita. Tá? Então olha esse exemplo aqui. Ó. Dado o exemplo anterior, dado o exemplo que está ali, qual a DDP entre os pontos final e inicial do movimento daquela carga? É bem simples de resolver. Ó. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Peguei o desenho que está ali anteriormente, peguei o ponto final e o ponto inicial, e eu quero saber agora qual é a voltagem. A carga realizou um deslocamento de 10 centímetros, mas esquece a carga. Eu quero saber o seguinte, quando ela realizou esse deslocamento, qual foi a voltagem que ela teve que se submeter? Ou melhor, qual é a diferença? Se eu pegar um voltímetro e medir a diferença de potencial entre esses dois pontos, vão dar quantos volts? Tá ali. Peguei o voltímetro e vou medir essa DDP. Pessoal, é muito fácil. Ó. A DDP nada mais é que o campo elétrico que existe ali, vezes a distância entre esses dois pontos. Então o campo elétrico vale 10 ao quadrado vezes a distância, 0,1 metro. Então a DDP nada mais é que 10 volts. Então essa carguinha, ela sofreu um movimento que seria equivalente a eu pegar uma pilha de 10 volts e colocar aplicando a voltagem. Ok?